Boa noite, irmãos. Estamos num número pequeno de pessoas, não é? Mas Deus é sempre louvado, não importa onde nós estejamos e nem o número de pessoas que estejam. Mas onde houver um cristão, um adorador, Deus estará sempre presente com essa pessoa. Tá bom? Vamos cantar um pouco. Nós vamos cantar a música 317. A música gostosa de cantar, melodiosa, tá? Então vamos cantar, louvando assim o nosso Deus. Vamos cantar outra música ao mundo. Vou contar. Contar de um Cristo, de um Deus.
sou cristão, o amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. Eu bem sei que vendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Que meu viver a Ele eu entreguei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, se vem muito breve buscar os seus, e vamos pois em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. O Senhor lugar e glória, com anjos mil, com esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eterna, que só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Amém? Nós vamos contar de Cristo para quem? A todo semelhante nosso, né? Ao mundo inteiro. Então vamos cantar essa música também, a todo semelhante meu.
Quero convidá-los para, ajoelhados, nós falarmos com Deus em oração. Santo e eterno Deus, Pai amorável que nos céus habitas, nós te somos agradecidos, Senhor, pelo bom dia que o Senhor já nos proporcionou até o momento. Agradecemos também, Senhor, por ter nos trazido na tua casa nesta hora, para te adorar na beleza da sua santidade. Pedimos a continuidade da tua presença conosco, nesses minutos que aqui passaremos, ouvindo a tua palavra. Possamos, Senhor, estar com as nossas mentes preparadas para receber a explanação da tua palavra que será exposta para nós nesta hora. Pedimos também de uma maneira muito especial o teu Espírito Santo para estar com o pregador desta noite. Que o Senhor possa também estar com ele, ajudando a transmitir a tua palavra e que ela seja trazida e que sirva também de enlevo espiritual para cada um de nós. Pedimos uma bênção especial, Senhor, sobre cada pessoa enferma que estiver, que for filho teu nesta face da terra. Em especial, Senhor, para os enfermos que estão no seu leito de dor, aqui da tua igreja, na cidade de Uberlândia. Que o Senhor possa, Senhor, estar com eles nesses momentos difíceis, em especial com o irmão Ataíde, que teve problema de saúde nesta manhã, e que o Senhor possa, Senhor, estar ajudando, em especial, o irmão Ataíde a estar recuperando a sua saúde, e que muito em breve ele possa estar entre nós louvando o teu nome. Nos dê a companhia de teus anjos, nos dê também a proteção dos altos céus, e nos dê o privilégio de um dia poder estar contigo nos céus. É o que nós te pedimos, não porque temos méritos, mas nós te pedimos nos méritos do teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Boa noite. Passamos a vida correndo atrás da felicidade ou algo real, mas às vezes a vida nos trai, exila o sorriso, infantiliza o rancor. Mas apesar dos problemas, devemos lembrar que não tardará. Em breve diremos, valeu esperar. Não importa se hoje ou quando será. O dia em que Cristo virá retornar. Sei que aqui eu não quero ficar. Não fui preparada para ver tanta dor. Quero estar prevenida com o dobro do azeite à espera do Pai. Sou escolhida, tenho um lar.
importa se o tempo parar, estarei sempre olhando pro céu, esperando a volta do Pai. Não vou perder a chance de estar com Jesus, sentir o seu toque, viver uma vida ao lado de Deus. Estou quase ouvindo a trombeta soar, já vejo um brilho envolvendo o céu. Sou escolhida, não vou desistir, estarei aguardando Jesus. Esperar, não importa se o tempo parar, estarei sempre olhando pro céu, esperando a volta do Pai. Não vou perder a chance de estar com Jesus, sentir o seu toque, viver uma vida ao lado de Deus. Não importa se o tempo parar, estarei sempre olhando pro céu, esperando a volta do Pai. Não vou perder a chance de estar com Jesus, sentir o seu toque, viver uma vida ao lado de Deus. Amém. Quero apresentar para a igreja nesta hora o mensageiro desta noite. Para quem não conhece, o pastor Sérgio, ele é o diretor da Escola Adventista aqui de Uberlândia. Ele veio para substituir o Cláudio, que foi transferido, então ele veio substituindo, e é então o nosso novo diretor da Escola Adventista Social. E nós vamos ter o privilégio então de ouvi-lo nessa noite, que Deus possa te usar. Amém. Para que ele te inspire, para que você possa trazer uma palavra de paz, de ânimo e de esperança para essa igreja nessa noite. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite para podermos abrir a palavra de Deus e tirarmos lições práticas para a nossa vida espiritual. Estamos aqui em Uberlândia há 6 meses, estou amando o clima, viemos de Curitiba e toda vez que eu ligo para os meus pais, dá tristeza de ouvir as notícias lá do frio. Em 6 meses, a gente vai adquirindo um novo sotaque, né? É interessante, tem uma filhinha de 6 anos e esses dias ela falou assim: pai, esquenta o leite porque eu quero leite quente. Eu falei: mas por que, filha? Uai, porque está frio, né? Então essa troca de cultura é muito importante, muito boa para a gente que é obreiro estar compartilhando aqui com vocês. Nesta noite eu vou falar num tema que está relacionado a todos nós. Eu não sei como você conheceu a Cristo. Não sei se a sua vida espiritual, a sua vida cristã, vem já desde berço, desde a família, avós. Mas todos nós, em algum momento, tivemos o privilégio de conhecer a Cristo. E isso mudou completamente a nossa vida. Lembro-me muito bem quando eu conheci a Igreja Adventista, o Evangelho. Eu tinha 15 anos. E a minha adolescência, a minha juventude ali foi dentro da Igreja Católica. Eu, até os 12, 13 anos, era coroinha do padre.
Imagine os irmãos, então, um ruivo pintado, coroinha, que santo que era. Mas era a minha função na igreja. Então, onde o padre estava, eu estava junto com ele. E um dia, eu soube que uma família de primos meus eram diferentes. No sábado pela manhã, casa fechada, todos arrumados, indo à igreja. E aí eu com os meus primos ficava assim, olha lá os crentinos estão indo para a igreja. E depois eu comecei a me relacionar com esse primo. Nós trabalhávamos juntos, nós estudávamos juntos, e eu comecei a pegar gosto pelo estilo de vida deles. Chegava na sexta-feira, culto de pôr do sol, falei, mas o que é isso? Família toda arrumada, casa arrumada, o lanche pronto já para sexta-feira. Começávamos a cantar hinos ali, e eu comecei a ir toda sexta-feira. Até um dia que meu pai proibiu de ir lá na casa deles. Você não vai mais lá. Aí eu falei, puxa vida, mas nesse momento que ele proibiu, Deus colocou agora na minha vida um evangelismo público. E eu, mais 4 primos meus, começamos a frequentar o evangelismo público. Uma tenda, 5 quilômetros longe de casa, todas as noites. E como meu pai já havia proibido de eu ir, ter contato com os adventistas, com a igreja, então cada noite eu inventava uma história diferente para poder estar indo nessas reuniões. O meu principal interesse, a princípio, era ganhar uma Bíblia. Se você não tivesse nenhuma falta, num mês você ganhava uma Bíblia. Eu falei, estou feito. Vou ganhar uma Bíblia e vou usar na igreja, lá na missa. E aqui ela foi começando o interesse pela Bíblia, e daí veio um estudo bíblico. Quantos irmãos aqui lembram do estudo bíblico Encontro com a Vida? Lembra? Simples, Básico. Eu não esperei terminar aquele estudo para pedir o batismo. Cheguei para o pastor e falei, olha, eu quero me batizar. E aí eu lembro muito bem que foi no dia 26 do 6 de 89 que eu tomei a decisão e fui batizado. Batizei sem meu pai saber e só comuniquei minha mãe com 15 anos de idade. Até hoje ainda alguns da família não aceitam isso. Preferem ver o filho bêbado numa valer do que ser crente. Meus pais ainda hoje moram numa colônia de italianos. Depois de 14 anos que eu vim para a igreja, meus pais tomaram a decisão também para o batismo. Então, irmãos, o evangelho é uma bênção. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 24. Capítulo 24, o verso 14. E aqui nós encontramos um texto assim que hoje para os nossos dias é um bálsamo, mas também nos traz uma grande responsabilidade. E diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. E então vai acontecer o que, irmãos? Virá o fim. Pregar o evangelho a todo mundo, a todas as nações. Quem falou essas palavras, irmãos? Jesus. Jesus. E eu pergunto para vocês hoje, como é que nós estamos hoje, no século 21, diante desse verso aqui? Será que nós progredimos, estacionou? Como é que está o evangelho? Nós vimos uma festa ontem muito bonita. O evangelho sendo pregado como nós nunca vimos antes. Mas olha que interessante, essa relação do evangelho ser pregado a todo mundo, a toda a nação. Abra agora a sua Bíblia em 1 Colossenses capítulo 1. O verso 23. Olha que interessante esse verso, como diz tudo a respeito a nós. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha só, o evangelho pregado a toda criatura debaixo do céu, levado para todas as pessoas, em todos os lugares. Agora vamos um pouquinho mais, volte um pouco Romanos agora, capítulo 1, verso 8. Romanos 1, verso 8.
Paulo agora, dando graças a Deus, diz assim, ó: primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é o que, irmãos? Proclamada, anunciada a vossa fé, por todo o mundo. Paulo, mais uma vez, enfatizando a pregação do Evangelho. E isso aconteceu no tempo de Paulo, depois de 30 anos que Cristo havia dito aquilo. Depois de 30 anos, Paulo agora começa a vir com o Evangelho, pregando a todas as nações e falando de Deus a todas as pessoas. Romanos, um pouquinho à frente, capítulo 10, verso 8. Romanos 10, 8. Olha aqui, diz assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. E o verso 9, se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. A pregação sendo levada a todas as pessoas. Todas as pessoas conhecendo do Evangelho de Deus. O Evangelho da salvação. Mas não para por aí. Se você olhar agora em Romanos, no capítulo 1. Vamos voltar em Romanos capítulo 1. No verso 16, Paulo agora começa a mostrar a importância de nós levarmos o Evangelho. Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pois não me envergonho do Evangelho. Olha que interessante. Paulo escreveu isso aqui. Pregador Paulo. Por que ele colocou que ele não se envergonhava do Evangelho? Dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Olha o que ele fala sobre isso. 1 Coríntios 4, o verso 13. Diz o seguinte: quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados o que, irmãos? Lixo do mundo, escória de todos. Devido ao quê? Devido à pregação do Evangelho. Veja, olha o contraste. O mundo considerava isso de Paulo. E o que ele dizia? Não tenho vergonha de pregar o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Por que ele não se envergonhava do Evangelho? Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Agora, eu estava ali, antes de nós iniciarmos, conversando com o irmão índio, né? E perguntando a ele, será que hoje, nos nossos dias, nós podemos sentir vergonha do Evangelho? Será que em algum momento na nossa vida nós podemos, quem sabe, demonstrar vergonha de ser um adventista? Ou de ser um cristão? Logo após o meu batismo, irmãos, com 15 anos, eu fui para um pequeno grupo. Os irmãos sabem que adolescente, aqueles que já passaram essa fase, é uma raça especial, né? O adolescente, ele é tinhoso. E eu com meu primo, eu tinha 15, ele tinha 14, e ali naquele grupinho tinha um irmão que deixava-nos muito curiosos. Todo sábado ele chegava na igreja com esse pacote marrom de pão, esse pacote de papel. Eu falava, você era Claudinei? Eu falei, Claudinei, mas esse irmão aí, será que ele passa na padaria, compra um lanche, faz o quê? Rapaz, vamos investigar. Montou uma estratégia. No próximo sábado,
Só, você fica naquele canto, eu fico ali, para que cada um tenha uma visão do que ele vai tirar de dentro daquele pacote. Para a gente saber o que é, estava curioso. E montamos a estratégia e, enfim, descobrimos o que era. Aquele irmão tirava uma Bíblia de dentro do pacote. É muito fácil você estar com uma Bíblia dentro do pacote de pão. Você pode ir para qualquer lugar, menos para a igreja. Agora, saia com a Bíblia embaixo do braço. As pessoas sabem onde você vai. Sabe o que você vai fazer. Vergonha do Evangelho. Mas fala assim que porque é o poder de Deus para a salvação de todo. Olha que interessante. Abra agora lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. 1 Timóteo 2, o verso 4. Olha qual é o objetivo de Deus através do seu Evangelho, o qual deseja o que, irmãos? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos nós sejamos salvos e que ninguém se perca. Todos. Mas há uma condição. Há uma condição. Volta lá em Romanos. Olha qual que é a condição. Capítulo 1. Todo aquele que crer. Deus quer salvar todos. Vamos dizer melhor, a salvação é para todos. A salvação é para você. A salvação é para mim. Só que eu preciso o quê, irmãos? Eu preciso crer. Eu preciso acreditar que eu tenho como obter essa salvação, que é através de Cristo Jesus. E o interessante é que todo aquele que crê, aonde que nós já vimos esse trecho aqui na Bíblia? São João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu para todo aquele que crer. A salvação só virá para a nossa vida se eu crer, se eu aceitar, se eu acreditar. Senão a morte de Cristo não tem sentido para mim, se eu não aceitar. Mas não para por aí. Olha que interessante, o verso, capítulo 2 de Romanos, um pouquinho à frente ali, ó, o verso 16, olha o que diz ali. Olha o peso do Evangelho na nossa vida. Olha a responsabilidade do Evangelho na nossa vida. Diz assim, ó. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o quê? Com o meu Evangelho. Nós seremos julgados pelo Evangelho de Cristo. Pelo Evangelho de Cristo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 15, tem algo assim tremendo sobre essa questão do Evangelho e do que nós vimos ontem. 9:16, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito do Evangelho. A alegria dele pregar o Evangelho, mas olha como ele entendia isso na vida dele. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não falar para uma pessoa de Cristo Jesus. Ai de mim se eu não entregar um folheto. Ai de mim. Levar o Evangelho da salvação. E ai de mim se eu me gloriar. Porque nós não temos glória nenhuma. Não temos glória nenhuma. A glória é a Deus, somente a Ele. Mas não para por aí. O apóstolo Paulo tinha um discernimento do que significava pregar o Evangelho, levar o Evangelho, viver esse Evangelho. Nós vimos ali que ele falava que não tinha vergonha do Evangelho na situação em que ele estava. Como o mundo estava colocando ele diante do mundo.
Mas olha o que ele fala agora em Filipenses, capítulo 1, o verso 27. Olha como esse homem estava sendo usado por Deus de uma forma tremenda. Filipenses 1, verso 27. E parece que ele colocou para os nossos dias. Parece que ele sabia o que nós estávamos vivendo. Diz assim, ó. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, onde indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aqui eu fiquei curioso, né? Viver de modo digno do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele viveu muitos anos em Roma, cidadão romano. E o comentário bíblico adventista diz o seguinte, que nós poderíamos traduzir esse texto bíblico desta maneira: comportem-se como um cidadão do reino de Cristo. Vivam como se estivéssemos no céu. E aqui eu lembro uma vez, quando trabalhei em São Paulo, num dos colégios adventistas. E em São Paulo, os irmãos lembram, acho que aqui também teve aquela campanha do sábado, um dia da alegria. Fizeram uma campanha muito grande, o estádio lá em São Paulo, e vários carros, assim como nós colocamos agora, o programa nosso aqui, nós tivemos ontem, da TV Novo Tempo, e lá teve vários carros que colocaram o sábado, o dia da alegria, dos seus amigos, o quê? Jovens adventistas. E tinha um irmão uma vez, falou: Sérgio, eu preciso contar algo que aconteceu comigo. Em São Paulo, imagine você o trânsito de São Paulo. Alguns vivem aqui, mas eu sei que trabalham em São Paulo. E ele contando que, sem intenção, num trânsito louco de São Paulo, ele conseguiu fechar uma pessoa, um homem. E aquele homem ficou muito contente. Emparelhou-se junto a ele e agora começou a tecer elogios para aquele irmão. Lembrou de toda a família. E ele, naquele ímpeto ali também, começou a devolver, né? A devolutiva. E começaram a se xingar ali, e aquilo foi indo, e semáforo fechado, o negócio começou a ficar mais tenso. No final, para fechar o discurso, aquele homem olha para o irmão e diz assim: meu amigo, parabéns, que belo adventista você é. E foi embora. Eu falei, mas Sérgio, eu fiquei assim, falei, mas como é que esse cara adventista, e ficou pensando depois, como é que ele, quando ele desceu para ir no trabalho, que ele viu atrás do carro, falou, está aqui, ó. Como é que ele soube que eu era um adventista? Aí ele falou assim, rapaz, aquilo me incomodou a semana inteira, eu fiquei assim, chateado com aquilo, e tomei uma decisão. Falei assim, já sei, você vai melhorar o comportamento. Vou tirar o adesivo. Vou tirar o adesivo. Porque quando nós colocamos um adesivo, seja no carro, em qualquer outro lugar, é um compromisso, é uma responsabilidade, é um peso. Esses tempos atrás eu estava lendo um livro onde o autor coloca ali um personagem que já fazia uns 6 meses que ele estava trabalhando numa empresa e estava feliz porque ninguém ainda havia identificado que ele era um cristão. Escondendo. Porque quando nós colocamos para as pessoas aquilo que nós professamos, quem nós somos, é uma responsabilidade, traz um peso. Das nossas ações, dos nossos atos, tudo que nós fazemos. Não existe influência neutra. Todas as formas nós vamos influenciar. E o interessante é que o mundo espera que a gente cometa falhas. E quando você comete uma falha como um cristão, as pessoas vão lembrar, puxa vida, olha, o Cleiton estava fumando. Não, o que eles vão falar? Olha lá, é um crente, é um cristão, é um adventista. Porque a partir do momento que nós encontramos a Cristo, você não perde a sua identidade, você troca. Você entrega a sua e recebe a de Cristo.
E isso é bíblico, irmãos, não tem como fugir. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, que existe o que ao nosso redor? Uma nuvem de testemunhas que nos observam. Tudo. E isso vai muito longe, irmãos. Pense no seu lar, na sua casa. E isso, quando eu vi, eu fiquei refletindo muito, porque a gente que é obreiro, você não para muito tempo num lugar. E a pergunta que fizeram para mim foi o seguinte: o que os seus vizinhos diriam depois que você saísse da onde você mora? Olha, eu queria falar com o pastor Sérgio. Pastor Sérgio? Não conheço. Quem é? Não, eu morava no segundo. Mas era um pastor, era uma família adventista? Eram crentes? O que diriam de você? Na sua rua? No seu prédio? O evangelho é muito mais do que a gente pensa. Muito mais. O interessante é que quando nós falamos do evangelho, e quando nós lemos do evangelho, parece algo tão simples, tão bonito, e é. Agora eu pergunto para vocês, e na realidade, no dia a dia, é fácil você pregar o evangelho? Eu lembro uma vez que nós fomos entregar folheto, e os irmãos lembram muito bem que nós tínhamos muito folheto sobre a volta de Jesus, falando dessa grande esperança que nós temos. E uma pessoa pegou, uma pessoa de bastante posse, lá na cidade, olhou assim, a volta de Jesus. Eu falei, puxa vida, o cara foi impressionado agora. Eu falei assim, mas eu nem sabia que tinha ido viajar. Como é que está voltando? As pessoas não querem saber do evangelho. Não tem nem ir para o evangelho. Mas vocês percebam algo interessante. De alguns anos para cá, a nossa igreja, ela está cada vez mais saindo do anonimato. Os nossos programas hoje na TV são programas que falam tudo da nossa doutrina, tudo do Evangelho de Cristo. Eu fico impressionado com aquele programa do culto de pôr do sol na sexta-feira. Para muitas pessoas, eles olham e falam, mas o que é isso aqui? Só que é um programa para adventista. Fala, mas eu quero saber o que é. Então você veja, a igreja ela está deixando o medo do lado. Pastor Luiz Gonçalves trouxe uma nova roupagem para a pregação do evangelho. Quando eu fiz, no 3º ano do teológico, o evangelismo público, que eu passei por um lado, depois eu fiz o outro. E depois no distrito eu fiz outros evangelismos. Eu lembro que o primeiro evangelismo que eu participei como aluno, nós colocamos uma tenda, tinha uma faixa bonita lá na frente dizendo assim, ABBI. Eu falei, mas o que é isso? Associação Brasileira do Bem-Estar Integral. Venha participar, sorteios. E aí qual que era o discurso da igreja? Não temos vínculo nenhum com igrejas. Aí no final batizava 200. No outro dia tinha 1. Porque as pessoas se sentiam ofendidas, foram enganadas. Pastor Luiz Gonçalves vem agora com uma nova roupagem de evangelismo. Pastor, o que nós vamos nos apresentar? Vocês são pastores da Igreja Adventista. Qual é o tema da conferência? Apocalipse. Olha aí. Eu acho que o pastor Cleito também fez o mesmo estilo de evangelismo. Princípios de saúde, só temas bonitos, aceita Jesus. Não, mostrar as verdades. A pessoa vem consciente daquilo que ela está conhecendo na Bíblia. Evangelismo, o Evangelho de Cristo. Mas vai um pouquinho agora lá em Mateus, capítulo 10. O verso 14. Mateus 10, o verso 14. Ali nós encontramos algo interessante agora. Falando do Evangelho. Jesus agora ele vem dar instrução para os 12. Eles iam sair. Iam pregar o Evangelho. No verso 14 diz assim, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras. Veja que isso só aconteceu naquela época. Hoje é diferente, né? Hoje todo mundo aceita, não é? Parece que é hoje. É hoje. Se não ouvir as vossas... Ao sairdes daquela casa, ou daquela cidade, sacudir o pó
dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade ou pessoa. Não pense que a pessoa que recusar a mensagem que nós estamos levando vai ficar impune. Ela não é mais inocente. Ela teve o privilégio de conhecer o Evangelho e não quis. Quantas pessoas hoje têm esse privilégio? Mas olha que interessante agora, continuando a leitura. Agora Jesus vem dando algumas orientações. Ele falou, olha, eu vou dar alguns toques para vocês. Cuidem. Primeira deles, eis que vos envio como ovelhas para o meio do que, irmãos? Lobos. Vocês estão vendo a seriedade que é pregar o Evangelho? Não tem como eu não imaginar essa cena aqui, irmãos. Lembra quando você era criança e às vezes passava um desenho de um lobo tentando comer uma ovelha? Ele já via assim uma vitela, né? Já via um filé, um bife. Agora veja, é o principal prato para um lobo, é a ovelha. Pensa num bicho mais dócil, mais inofensivo, a ovelha. Olha o contraste agora com o lobo. Jesus fala que você é ovelha e está no meio dos lobos, com relação ao Evangelho. E ele diz assim, ó, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. E olha, isso aqui que nós vemos Jesus falando para os discípulos, aconteceu com Paulo. A meta que Paulo tinha de pregação do Evangelho, sabe qual era a última cidade dele? Roma. Olha a audácia de Paulo, pregar em Roma. Olha a audácia do pastor Luiz Gonçalves, abrir uma igreja adventista Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida. E conseguiu, uma igreja linda. E ele conseguiu, mesmo para receber a sentença. Mas ele pregou lá em Roma. E diz assim, ó, e quando vos entregarem, não cuideis em como o que é vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que é vez de dizer. Visto que não vos sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. O Espírito do vosso Pai. Talvez isso já tenha acontecido com você. Em algum momento na sua vida, quem sabe, esperando um ônibus na fila do pão, no mercado, alguém pergunta, mas escuta, vocês são daquela televisão lá, Novo Tempo? Escuta, como é que é esse negócio de não comer carne de porco? Por quê? Que implicação tem isso? Ah, mas veja bem, lá em Levíticos, capítulo 11, assim, Isaías 64, verso assim, e aí você vai citando os textos, aí termina a conversa, a pessoa vai embora, você para assim e fala, puxa vida, nem eu sabia que sabia tanto. Não é? Por quê? Quem que lembra? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Vai lembrar aquilo que hoje nós estamos o quê? Estudando. Esse é o momento, irmãos, de nós estarmos com a palavra de Deus nas nossas mãos. Porque um dia nós não vamos ter mais. Nem a palavra de Deus, nem esse prédio. E aí, Deus vai estar nos usando. Naquilo que nós conhecemos. E depois diz assim, ó. Aqui depois ele continua, nós já sabemos, o filho vai entregar outro filho, pai, irmãos. Mas o que me chama a atenção é que Deus vai estar nos usando através do Espírito Santo. E isso nós encontramos em Atos, e aí eu encerro a mensagem desta noite. Atos capítulo 1, texto lindo, conhecido de todos nós, onde nós recebemos a mesma bênção de Deus para a nossa vida como igreja, como irmãos, nessa grande responsabilidade de continuarmos a pregação do Evangelho. Diz assim, verso 8, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meu irmão, que Deus te use, que o Espírito Santo caia sobre você. E assim como foi no Pentecostes, nós possamos dar continuidade à pregação deste Evangelho, que é o Evangelho da salvação. Nós vamos cantar um hino que fala sobre essa mensagem. O Santo Espírito desceu aqui. Que você medite na letra desse hino. Que você coloque o seu coração nesse hino e peça, Senhor, me use. Quero fazer parte dessa obra. É o nosso desejo e oração. Amém, irmãos. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria vão te achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de estarmos num ambiente tão gostoso. Amém. Pena que temos que voltar para a lida do dia a dia. Como é gostoso estarmos aqui entre irmãos, estudando a Tua Palavra. Amém. Que essa semana seja uma semana de bênção. Que essa semana seja uma semana de oportunidades, onde teremos contatos com outras pessoas e que possamos falar para elas deste amor, Senhor. Amém. Dessa salvação que um dia o Senhor derramou na cruz por nós. Amém. Pai querido, em especial venha abençoar a cada família aqui representada. Amém. Que o Senhor esteja ao nosso lado
nos preparando para os últimos dias deste mundo, Senhor. E queremos pedir que o Espírito Santo esteja em nosso coração, nos use. Em Cristo Jesus que oramos. Amém, Pai. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa.